Olá, bom dia! Você que nos acompanha em Maringá e toda a região, um beijo grande. Obrigado a todos pela audiência. Gente, olha só. Você sabia que aquele defeitinho que te incomoda no rosto, aquele nariz, o queixo, aquela papada, o lábio mais fino, tudo isso você pode mudar com harmonização facial. Você vai ver hoje quantas mudanças são possíveis. E você vai ver também a história da Giane Andrade. Ela que foi vítima de uma doença quase fatal, mas sobre rodas, mesmo sobre rodas, decidiu mudar a sua vida. O programa Rose Leonel está no ar. Programa Rose Leonel, Rose Leonel, programa Rose Leonel. Nós vamos falar agora sobre inspiração, isso mesmo, né? É tão bom a gente ver pessoas que nos inspiram e quem vai nos inspirar agora é a Giane Andrade, essa pessoa maravilhosa que teve uma experiência que ela vai passar pra gente, vai compartilhar. É meio clichê falar de limão, que faz uma limonada, mas acho que é mais ou menos a verdade. Pegar uma coisa ruim e transformar em uma coisa boa, não é, Giane? Exatamente isso, um prazer estar aqui com você, Rose. É bem isso, aquilo que a gente tem na mão, a gente tem que transformar para o bem. E a minha história vem para mostrar isso, né? Nem a gente sabe a força que tem para mudar tudo num piscar de olhos. Você achava que você era forte para passar por tudo isso? Olha, se Deus viesse conversar comigo e falasse para mim que eu ia passar por tudo isso, eu ia falar, não, Deus, pode me deixar aqui. Me deixa fora dessa, me põe no fim da fila. Porque eu acho que eu não tenho essa força, não. Eu não imaginava, Rose, realmente descobrir tudo que eu descobri. Conta né? pra gente. Olha só, gente, atenção. Porque foi assim, eu sou professora universitária, né? E em 2016, quando eu cheguei em Maringá, quando eu estava no auge da minha carreira, trabalhando, estudando, tinha terminado o mestrado, indo pro doutorado, tenho 2 filhos, sou casada há 24 anos já. Então, sabe aquilo que tá tudo redondinho, tudo certinho na vida, né? Mas eu sempre tive dor de cabeça e nunca fui procurar. Então, a gente correndo para ganhar a vida, não me preocupava muito com a minha saúde. E na semana em que eu fui convidada para apresentar um mestrado em Portugal, eu começo a perder força no braço. E comecei a sentir uma dormência, eu falei, bom, vou ao médico, né, de tanta família insistir, mas eu não queria, porque eu dizia assim, eu não quero que nada estrague os meus planos. Chegando ao médico, ele então pediu um exame, que graças a Deus o exame foi certeiro, e foi por meio desse exame que eu descobri que eu então tinha uma doença rara. Eu nasci com uma má formação na base do cérebro. E isso a doença é má formação de Chiari 2 e siringomielia. É uma coisa rara, né? É uma coisa rara, Rose. Então, enquanto você não tem esse diagnóstico, você não sabe que existe, né? E tem muita doença, assim. Inclusive, tem muitas doenças raras que estão sendo aprovadas pelo Congresso para que investigue melhor, né? Porque a minha, por exemplo, ela deixa ou fica tetraplégico ou leva à morte. Então, foi no tempo certo que eu descobri essa doença. E quando eu percebi, porque a gente tem mania de procurar o Dr. Google, né? Verdade. E falar, não, deixa eu descobrir o que é isso aqui. Mas como eu não queria que nada estragasse os meus planos, falei, nem vou procurar, porque eu quero viajar, quero, né, terminar, apresentar meu mestrado e seguir minha vida adiante. Sério, você nem parou para investigar. Não, Rose, não parei. Falei, não quero saber, né? Porque isso aqui não vai me parar, essa doença. E aí fui ao médico, viajei. Confesso que passei mal no avião, porque essa doença, ela mexe também com o líquor que a gente tem na cabeça e ela aumenta a pressão que a gente tem, né, intracraniana. Então, eu falei, quase tive um derrame no avião. Nossa, indo para Portugal isso. Indo para Portugal apresentar o mestrado e seguir com o doutorado e tudo mais. Aí passei mal lá, mas não estava dando importância. Falei, não quero saber, vou continuar, né, insistindo com os meus planos. Quando eu voltei, foi tudo bem lá, né, foi bem aceito o trabalho, tudo. Quando eu voltei, o braço que perdeu força, daí passou para a perna estava arrastando e eu percebi que o negócio era sério. Fui, então, ao médico, ele disse, Giane, você tem que parar e tem que fazer uma cirurgia, porque o seu caso é muito grave. Nossa. Né? Porque vai te E levar... até então você não queria parar. Gente, isso é muito comum, né? A gente que é muito ativo não quer parar por nada, né? Não queria parar por nada, achava que eu era mais forte que a minha saúde, né? Que controlava a minha saúde, eu achava assim. E
não pensava que Deus tem os seus planos, né? A gente, como acredita em Deus, a gente fica ali e fala, Deus, eu sei que você existe, mas deixa que eu tomo conta da minha vida. Mas não foi bem assim. Então, no final de dezembro de 2016, eu faço a cirurgia. De lá para cá, de 2016 para cá, foram 6 cirurgias neurológicas, com 450 pontos que eu tenho aqui na cervical e na base do crânio, e mais uma cirurgia no pé, porque essa doença, quando descobre, quando é criança, já o pé nasce tortinho, a criança geralmente nasce com hidrocefalia, então já tem algumas características, e eu não tinha nada, então foi acontecendo tudo depois. Aí eu tive a lesão medular, de tanto fazer cirurgias, né, por conta da doença mesmo, porque ela estava dilatando a medula. Então, aí afetou a medula e aí eu parei de andar. Então, em 2017, falei, não, meu Deus, não é possível. Ainda teimosa, ouçam bem, e que sirva de exemplo, porque Deus manda sinais, viu, gente? A gente, às vezes, não costuma ouvi-los e acha que tem que insistir naquele plano, né? Meu Deus. E aí eu falei, não, eu tô na fase do doutorado, já tinha feito a cirurgia, mas eu quero fazer a entrevista. E fui, meu marido me segurando, quase caí na porta da... Nem aguentava ficar em pé. Não aguentava, nem ficava em pé e insistindo para que fizesse valer esses planos. Mas, resultado, não deu certo, né? E aí passei por aquele processo de depressão, fiquei muito mal, porque minha vida mudou. Até então eu sou especialista em corpo, eu pesquiso o corpo, o bullying que o corpo sofre na infância, especialmente aquele corpo que é gordo, a criança que é gorda, que ela sofre desde pequenininha. Eu sou especialista nisso, então pesquisadora, então eu trabalhava muito, tudo aquilo que eu sofri na infância, eu trabalhei para que outras pessoas e outras crianças não sofram com isso. Porque você, na verdade, trabalha na área da pedagogia e educação, né? Exatamente. Essa é a sua formação. Essa é a minha formação, a pedagogia, psicopedagogia, também sou formada. Então, assim, me voltei para a área de educação. Então, para pesquisar e investigar o que as crianças estão sofrendo por conta do seu corpo. No meu caso, era o corpo gordo, mas assim, criança que é alta, criança que é magra, né? Tudo aquilo que é característica, de alguma forma os outros fazem bullying com ela. E aí, a minha preocupação sempre foi com o corpo, estética, né? Tudo aquilo que eu sofri, eu queria entrar naquele padrão. Tudo aquilo que eu sofri, até comentando com os médicos e com os terapeutas, que antes eu me preocupava muito com o meu braço, que estava gordo, não saía na foto, né? Aqui, gente, eu já falo para não filmar algumas partes do meu corpo. Não filma isso, não filma aquilo, não filma aquele ângulo, porque tá muito gordo, muito feio. Exatamente. Eu tinha também uma preocupação muito enorme com isso, né? Cheguei a fazer plástica no corpo, tudo para ficar dentro do padrão. E depois eu percebi que hoje o meu corpo me preocupa com a funcionalidade dele. Graças a Deus, as pernas não mexem, não sinto, mas os braços estão intactos, eu preciso muito dele e preciso que ele fique forte, né? Então, hoje eu não vejo mais esse padrão, eu busco a função desse corpo, cuidar melhor desse corpo, olhar para ele com carinho, né? Coisa que eu não fazia. Então, hoje a minha vida mudou. Apesar de que a gente sabe que a gente passa por processo de depressão, fiz terapia, fui a psicóloga, né? Porque até então eu não olhava nas minhas fotos. Eu falava, não consigo me olhar mais, né? Porque é como se, nossa, agora que eu consegui ficar visível, porque apresentei meu projeto lá na Europa. Então estou construindo um livro, escrevo um livro, e no livro eu falo que eu vou do corpo visível ao corpo invisível, porque ainda um cadeirante é um corpo invisível para a sociedade, né? A gente falta ganhar muita questão de direitos, acessibilidade, estrutura. E aí eu fui buscar, então, como eu já não podia voltar certamente ao que eu fazia, fui buscar nas redes sociais, fiz um canal para poder falar sobre a minha história e buscar histórias inspiradoras. Hoje eu entrevisto pessoas que também têm mobilidade reduzida ou têm alguma deficiência, mas que fazem a diferença no mundo. Por exemplo, a primeira entrevistada que tem no meu canal, ela é deficiente visual, mas ela viaja o Brasil inteiro mostrando como é que é a acessibilidade para um deficiente visual que leva um cão-guia. E aí, com as várias histórias, eu consigo inspirar outras pessoas, mas, na verdade, eu estou me inspirando. Quando a gente faz para o outro, a gente recebe em dobro, né, Rose? Isso é muito bom. Com certeza, isso é muito bom. E você agora
tá nessa de inspirar a vida de todo mundo. Exato, a gente tem um projeto, né? Então, como eu sempre fui da área acadêmica, eu sempre quis ser palestrante e fazer algo grandioso. Como Deus mostrou que Ele tem outros planos na minha vida, e talvez algo grandioso seja isso, seja um instrumento de inspirar outras pessoas, né? Então, a gente vai acontecer agora um evento aqui em Maringá. Já que não me tornei palestrante lá naquela época na área acadêmica, hoje a gente vai lançar a primeira palestra, que vai acontecer dia 8 de agosto, às 19h30, lá no Parque de Exposição. Minha primeira palestra falando como agir quando os nossos planos não deram certo. Lá eu vou dar maiores detalhes da minha vida, porque eu escrevo no livro, eu conto passos das fases que a gente passa, independente, seja doença, seja morte, seja divórcio, seja qualquer problema que você esteja passando, a gente sempre tem que dar aquela virada na vida, e a palavra-chave é recomeçar. E eu tive que recomeçar com um novo corpo, com novos objetivos, né, e inspirando pessoas. Eu faço tratamento no SARA, e lá no SARA, em Brasília, a gente faz tudo para se reabilitar. Porque eu não sei se eu vou voltar a andar. E isso hoje não me importa. Porque Deus preservou muitas coisas em mim. Então, aquilo que Ele preservou, eu vou fazer desse limão uma limonada, como você disse, que é bem isso, né? E lá no SARA a gente faz eventos. Para eu poder ir para o SARA, eu preciso custear muitas coisas. Então, é muito caro, Rose. Assim, A locomoção, o acesso até chegar lá. E a permanência também? Isso. Como eu preciso de um acompanhante, então eu fico internada no SARA, mas aí meu filho tem que ir todos os dias no hospital. Então, preciso de um local para ele dormir, se alimentar e as passagens. Então, a gente vende pizza, a gente vende rifa, a gente fez vários eventos para custear. E as pessoas nas redes sociais, muitas pessoas que eu não conheço, elas me ajudam, eu tenho recebido muita ajuda. Esse evento também, que vai me lançar como palestrante, mas ele também, os convites que estão à venda, já estão à venda, e você já é minha convidada VIP, estão à venda a R$20, também vai me ajudar nessa viagem que em novembro eu já estarei de volta no SARA e vou mostrando a todo mundo como que funciona a minha reabilitação, a minha fisioterapia. Todo mundo vai me acompanhando para ver que é um dia de cada vez. Então, se eu consigo mover, que agora eu consegui alguns movimentos na perna esquerda. Então, aquele movimento é a minha conquista do dia. Eu já vibro e agradeço a Deus por estar viva. Lindo. É um dia depois do outro, né? Um a cada... É um dia, depois outro. Isso, não adianta eu querer olhar na frente, como eu disse, né? Será que você vai voltar a andar? Eu falei, não sei. Então, é um dia após o outro, e aquela conquista do dia a gente vibra como se fosse a única, né? E assim a gente vai vivendo, não pode desanimar. Viver como se cada dia fosse o último. Exatamente, é isso mesmo. Que coisa boa. Agora, quem está nos assistindo, quer comprar o convite, com certeza vai adquirir, pode adquirir onde e como? Então, os pontos de vendas, eles estão assim, lá na Bruna Merlos, que é a loja da Bruna Merlos, chama Merlos. Estão à venda também no ateliê da Tainá Amorim. E estaremos também vendendo lá no Insta, que o meu Insta chama Agir Sobre Rodas. Quando você lembrar Agir Sobre Rodas, que você já sabe que desse nome você vai conseguir ter duas opções na vida. Esse foi o intuito quando eu pensei. Agir porque eu quero que todo mundo me chame de Gi, né? Fica bem íntimo. E agir tem aquele verbo que é a ação. Sobre rodas, porque a partir da cadeira de rodas nasce uma nova Giane, né? Então, divisor de água. E a gente unindo tudo, a gente pensa numa ação. Porque na vida a gente tem escolhas, né, Rosa? Eu sempre falo, tem duas escolhas. Independente do que você passa. Ou você se consome, ou eu ia me consumir na doença, na dor, ou eu tinha que agir, né? Tinha que sacudir a poeira e ir para fisioterapia e enfrentar a dor. Ou fica na autocomiseração, né? Isso, exatamente, isso mesmo. Ou você fica ali na sua zona de conforto, né, reclamando, sendo vítima, ou você vai enfrentar a vida. Então, por isso que agir sobre rodas. Quando você lembrar disso, você lembra de uma superação de enfrentar a situação. Gi, foi um prazer falar com você. E os convites você vê aí na sua tela onde adquirir. Muito obrigada. Que você continue inspirando mais pessoas. Obrigada. Muito obrigada. Você é um encanto, viu? Deus abençoe muito você. Obrigada. Eu que adorei, gente. Adquira o seu convite, não perca tempo. E visite o Insta, Agir Sobre Rodas. Rose Leonel, programa